Boa tarde a todos, né? Bem-vindo ao nosso canal Espiritismo, Kardec e Jesus. Nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior. Nós vamos falar um pouco o que restou dos sonhos, né? Dos sonhos, e vamos entrar numa parte muito interessante, que são a visita espíritas entre pessoas vivas, né? O espírito de uma pessoa encarnada pode vir nos visitar. Nós vamos ver isso. Nós vamos também falar sobre a transmissão oculta do pensamento, sobre o estado de letargia, de catalepsia e de morte aparente. São temas assim muito importantes até para o estudo da mediunidade e para a percepção do que nós sabemos sobre nós mesmos, né? Isso é importante para o estudo dos fenômenos espíritas, chamados espíritas, e para a gente perceber o que se passa dentro da nossa realidade. Então, terminando aquele vídeo anterior, um pouquinho, ele fala sobre uma pergunta 406 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito da imaginação? Às vezes a gente conhecemos um amigo, vemos um amigo, um conhecido durante o sonho, né? E estavam fazendo coisas estranhas, ou coisas boas ou ruins, mas que não, essas próprias pessoas não estavam pensando e nós mesmos não imaginávamos. Então Kardec disse que muito pode acontecer que nós estejamos presenciando acontecimentos de outras existências, né? Então, aí Kardec, o Espírito responde: de que absolutamente não cogitais, dizes. Que sabes a tal respeito? O que você sabe da vida íntima dessas pessoas, né? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar. Eles também podem ficar sabendo coisas que nós fazemos nos sonhos, coisas estranhas, e nós podemos ver coisas estranhas que eles fazem no sonho, sem que saibas sempre o em que eles pensam. Ademais, não é raro atribuir de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis, o que se deu ou se está dando em outras existências, né? Em outras vidas. Nós podemos até pessoas desconhecidas de outros mundos, né? Ou pessoas conhecidas, o que elas fizeram nas encarnações passadas. Então é confuso. Nós não devemos levar em consideração esses sonhos, mas saibamos que muitas vezes revelam uma verdade. Outra pergunta: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Ou seja, nós estudamos no vídeo anterior que durante o sono só o corpo repousa, o espírito se desprende. Então Kardec pergunta se é necessário estar dormindo, para que ele saia do sono completo, para que o espírito fique emancipado? E os espíritos respondem: não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Às vezes aquela um pouco de sonolência, o nosso espírito já pode se desprender do corpo. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Se a pessoa estiver muito doente, mais fácil até. É mais fácil até ficar cochilando, assim, e o espírito se desprende, vai para outros lugares, né? É assim que a sonolência ou o simples torpor dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sono. A gente tira uma soneca assim, vê umas coisas esquisitas e acorda. Não precisa estar completamente dormindo para que o espírito se desprenda, para que entre em contato com o plano espiritual. Outra questão: e qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? Às vezes a gente está ouvindo coisas que não estou preocupado com isso, ninguém está preocupado, nós ouvimos frases inteiras, né? É fato, ouvir até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer. Quando ele está naquele comecinho de sono, sonolento assim, cochilo, podemos ouvir frases. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco quer se comunicar. A gente tira uma soneca, se acorda, aí a gente fala: você falou alguma coisa? Você está conversando comigo? Não. Né? Você dormiu um pouquinho. Muitas vezes a gente já estava entrando em contato com um espírito que estava falando alguma coisa com a gente.
Ó, outras vezes, outra pergunta, outras vezes, no estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figura cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão ou da nossa imaginação? Então, ele responde: estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Às vezes a gente fecha o olho assim e vê pessoas. Está meio dormindo e começa a ver rostos, ver pessoas. Muitas vezes são espíritos. Né? Já é um estado um pouco querendo se desprender pelo sono completo, mas ainda não aconteceu. Outra questão, dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias de que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Às vezes a gente sonha, tem umas ideias bonitas, ouve até música, tem até umas ideias, mas quando acorda, perde. Então eles perguntam por quê? Então os espíritos falam, provém da liberdade do espírito, que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. Aí Kardec pergunta de novo, de que servem essas ideias e esses conselhos, desde que, por esquecê-los, não podemos aproveitar? A pessoa fala, olha, eu vi uma música, às vezes é um músico, eu vi uma música linda, mas esqueci. Me falaram umas coisas importantes, me explicaram umas coisas, mas acordei e esqueci. Então, para que serve? Kardec pergunta. Para que serve? Você já vai esquecer? Essa é a pergunta de Kardec. E responde os espíritos. Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos, ao plano espiritual, do que a nossa vida aqui corpórea. Pouco importa que, comumente, o espírito as esqueça, quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspirações de momento. Às vezes ele considera certas questões que vão se dar aqui na Terra, e na hora oportuna vem, sob forma de intuição, vem lá do inconsciente, aquelas ideias. Né? Isso acontece mesmo. Né? Ele pergunta, olha, quando acontecer tal coisa, seria melhor, tal. E nós não lembramos porque é até um respeito ao nosso livre-arbítrio, mas já é uma orientação dos espíritos, né? É uma orientação. Então, no momento oportuno, aquela ideia surge como que inconsciente ou forma de intuição. E uma ideia essa importante para a resolução, tomada de atitudes na vida diária. Né? Ó, estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Dormimos, conversamos com os espíritos, será que os espíritos podem dizer o ano que vem você vai morrer? Ou daqui a amanhã, ou mês que vem? Eles podem informar isso? Então, os espíritos respondem, acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época. Os espíritos falam, esse ano, do ano que vem, você vai voltar, hein? Você vai desencarnar. O que dá lugar aqui, em estado de vigília, tem a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Eu lembro até de uma história de uma pessoa, de um senhor, que ele foi fazer um exame médico e morreu. Durante o procedimento ele morreu, desencarnou. Aí a esposa ficou aquele constrangimento, aquela tristeza, né? Ele foi fazer um exame e morre. Mas aconteceu. E a esposa dele disse assim, ele falou para mim que essa semana ele ia morrer. Ele até pediu para cortar as unhas dele, limpar as unhas, cortou as barbas. Ele disse que era para ser enterrado com aquele terno, quer dizer, ele já tinha sido avisado no plano espiritual. E às vezes o espírito tem plena consciência da data, inclusive, da sua morte. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou no sono corporal fatigar o corpo? Quer dizer, lá no mundo espiritual, as atividades podem deixar o corpo aqui na Terra, nosso corpo, cansado? Aí o espírito pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo qual balão cativo ao poste. Assim como a sacudidela do balão abala o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode cansar o espírito. A pessoa fala, estou amanhecendo mais cansado do que tudo. Né? Claro que pode ter outros motivos, né? A apneia do sono, outras doenças, né? Sempre isso. Mas a atividade do espírito pode cansar o corpo aqui na Terra.
Uma parte agora nós vamos entrar no que Kardec denominou de visitas espíritas entre pessoas vivas. Ou seja, uma pessoa que está encarnada, eu, por exemplo, eu posso como espírito visitar você, você pode me visitar, sem sair o seu corpo estando aí, né? Podemos nos visitar, entre visitas entre encarnados, que Kardec chama entre pessoas vivas. Olha, do princípio da emancipação da alma, a pergunta, né? Uma pergunta. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas, a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação, uma vida de relação oculta. É assim? Kardec pergunta, é assim mesmo? Aí os espíritos respondem, no estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Ele não pode ter um bom caráter aqui quando encarnado e ser um mau caráter no plano espiritual. Ele não pode ter duas vidas, só tem uma vida. Tanto como está encarnado, como no plano espiritual. Mesmo encarnado, durante a emancipação do sono. Então, há duas situações, há dois meios em que o espírito vive. Mas a existência, a vida, é uma só. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Eu conheço você, você me conhece, eu posso visitar você durante o sono? E você pode vir me visitar? Os espíritos respondem, sim, certo. E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Pode ter, sem que o suspeite, amigos em outro país. Olha que engraçado. Nós podemos ter um amigo na França, um amigo na Espanha, um amigo no Japão. Nós nem sabemos. Esse amigo encarnado, né? Nós podemos nos visitar durante o sono. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Ou seja, quase todas as noites nós vamos visitar os amigos, os parentes, ou até pessoas de outros países que nós nem sabemos que conhecemos, mas que nós conhecemos. Eles estão encarnados também, e nós estamos encarnados, né? Outra pergunta, podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Ah, já falou, não é? Outra questão, que utilidade podem elas ter se as esquecemos? Se você esquece, qual é a utilidade? Então, resposta, de ordinário, ao despertar, guardais a intuição deste fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações, nessas conversas. É comum, por exemplo, os cientistas descobrirem a mesma coisa. Um descobre um remédio numa semana, o outro descobre na outra semana, no mês depois. Dá até problema, né? Registrar patente. Às vezes você percebe que não, a patente vai valer para os dois, porque um não sabia da descoberta do outro. Ganha o prêmio Nobel, os dois ganham o prêmio Nobel pela mesma descoberta. Às vezes três ganham, porque eles estavam estudando a mesma coisa, às vezes a mesma descoberta. Não é incomum, não. É muito comum, inclusive. Muitas dessas descobertas, claro, elas se dão porque os cientistas, os poetas, as pessoas em geral, elas durante o sono conversam com outras que estão encarnadas e acabam, quando voltando ao corpo, tendo as mesmas inspirações, as mesmas ideias, né? Chamadas intuições. Né? Pode o homem, pela sua vontade, outra questão, pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, quero esta noite encontrar-me com o espírito, com fulano, quero falar-lhe para dizer isto? O fã, né? O fã do grande cantor, quero conversar com Madonna essa noite, etc. Estou dando uma brincadeira aqui, mas pode isso? E os espíritos respondem, o que se dá é o seguinte, adormecendo o homem, seu espírito desperta e muitas vezes, nada disposto, se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria, isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Às vezes os homens, as pessoas elevadas, bastante elevadas espiritualmente, elas não têm muito interesse assim nas questões da Terra. Elas têm interesse quando estão encarnadas, quando estão conversando, quando estão andando, quando estão trabalhando. Mas quando se desprendem, se elas forem espíritos bastante evoluídos, elas não ficam tão preocupadas com isso. Isto com relação ao homem já bastante elevado espiritualmente.
Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizam ou se mantêm inativos. Tem pessoas que saem do corpo e não faz nada. Tem pessoas que saem do corpo, desprendem do corpo para fazer besteira, só coisa errada, né? E tem pessoas que saem do corpo, as pessoas mais moralizadas, mais avançadas espiritualmente, para fazer outras atividades importantes no plano espiritual. Atividades essas que geralmente não têm relação alguma com essa vida aqui do dia a dia. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique. O simples fato de ele o querer quando desperta. Claro, né? Não adianta eu dizer, eu queria visitar hoje São Francisco de Assis quando dormir. Não vai visitar. Vai visitar por quê? Né? Tem que ter uma elevação espiritual, tem que ter um motivo também, uma coisa justa, tem que ter a sintonia, as relações. Então não basta a gente querer visitar tal pessoa para que se suceda. Mas sim, é possível. Muitas visitas que nós queremos fazer antes de dormir, elas podem se dar, né? Quanto mais evoluído o espírito, menos interesse ele tem nas questões terrenas, né? Relações de trabalho, a não ser evidente que seja um trabalho importante em prol da humanidade, né? Mas os espíritos comuns, vulgares, assim, eles podem querer visitar as coisas mais, as ideias mais bobas, as atividades mais pueris, né? Pode acontecer que consigam, pode acontecer que não consigam. Outra questão, podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Às vezes a gente fala, né, na reunião mediúnica, olha, a reunião mediúnica ela vai se processar no plano espiritual, vai continuar depois aqui, viu? No plano espiritual. Outra reunião qualquer, podem pessoas encarnadas, amigos entre si, podem se reunir em assembleias? Aí os espíritos respondem, sem dúvida alguma, os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estarem juntos, né? Estarem juntos, pessoas com os mesmos ideais, músicos, né? Filósofos, poetas e outras atividades, né? Eles podem se reunir, estando encarnados, essas pessoas podem se reunir em grupos no plano espiritual e continuarem algumas atividades, sem sombra de dúvida. A gente sempre vai para o lugar que gostamos de ir, de ficar com essas pessoas ou fazer certas atividades. Então, a pessoa moralizada vai fazer coisas boas e a pessoa que não é vai fazer coisas ruins. Tem aqueles que são diferentes e praticamente não fazem nada. Outra questão, uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? Você está pensando que a pessoa morreu já e durante o sono você fica sabendo que ele não morreu ainda, ele está vivo, né? E dado o fato, poderia ao despertar ter dele o pressentimento, ter dele a intuição? Aí a pessoa fala, como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se lhe não houver sido imposto por prova, crer na morte desse amigo. Às vezes é por provação, a pessoa acredita que o amigo morreu, que a mãe está distante e morreu por uma questão de prova. Pode acontecer. Mas se não for uma aprovação, ele pode saber que essa pessoa se encontra viva. Poderá ter um pressentimento de sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. A pessoa fala, depois que encontrar, às vezes a pessoa fica 20 anos, 15, 30 anos procurando um parente perdido e encontra. E aí a pessoa diz, eu tinha certeza que você não tinha morrido. E por que ela tinha certeza? Imaginação? Não. É porque ela se encontrava com ele durante o sono. Então tinha essa intuição de que estava vivo. Outras vezes não está, né? Fica só imaginação. E às vezes, por provação, fica sem saber se está vivo ou não. É um transtorno, né? Isso acontece, pessoas que desaparecem, né? Ficar sem saber se morreu, se não morreu, é um transtorno. Pode ser uma prova, vai ser uma provação. Vamos falar mais um pouquinho, 5 minutos, né? Sobre a transmissão oculta do pensamento. No próximo vídeo nós vamos falar sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes. Mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos falar só sobre a transmissão oculta
do pensamento. O que é a telepatia? Uns 150 anos depois de elaborada a codificação, a parapsicologia também demonstrou, do ponto de vista estatístico, a realidade da transmissão do pensamento, que é a telepatia, né? William Banks Heine, o pai da parapsicologia, que era biólogo, e a sua esposa, eles provaram que a telepatia existe, demonstraram do ponto de vista estatístico, né? Da estatística. Mas Kardec já estudava isso com os espíritos. Transmissão oculta do pensamento, que é o que dá causa a uma ideia, a de que descoberta, por exemplo, surge em muitos pontos ao mesmo tempo. Uma descoberta, por que descobre a cura de tal doença ao mesmo tempo, em vários lugares? A pessoa fala, nossa, não podia ter descoberto antes, descobrir tudo junto, né? Por que acontece? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá ao desperto, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Exclusiva, que eu descobri. Às vezes não é, às vezes é, às vezes não é. Às vezes ele descobriu de outro. Né? A descoberta do avião se deu quase simultaneamente. Santos Dumont. A descoberta não, né? A invenção, né? A invenção do avião, Santos Dumont e uns irmãos, o Heine, é um nome assim dos Estados Unidos, né? Podem os espíritos comunicar estando completamente despertos no corpo? Estando em vigília, podem se comunicar telepaticamente? Aí a resposta: o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. É mais difícil, mas existe a telepatia. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas têm instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora não estejam adormecidos os corpos. Né? Isso acontece com médiums, né? Não é raro não. Isso acontece com a esposa, o esposo ou a esposa. Antes do esposo dizer ou da esposa falar alguma coisa, ele fala 20 segundos antes, 10 segundos antes. Aí vamos no cinema? Aí fala, poxa, eu ia falar isso para você. Então isso às vezes é tão intenso, é tão frequente, que eles dão risada, né? E dizem, nossa, não pode nem pensar nada, que você estraga tudo. Não posso nem fazer surpresa, porque eu vou falar, vamos ao restaurante, vamos ao cinema. Você já fala 1 minuto antes, 20 segundos antes. Isso é muito frequente, né? Pessoas simpáticas, isso acontece. São sintonias, né? São sintonias, assim como existe a sintonia mediúnica, é de um espírito para o outro, mas o que nós somos espíritos também. Há entre espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Kardec já disse em outros parágrafos do livro que a linguagem do espírito é o pensamento. Né? A linguagem do espírito é o pensamento. Não, claro que há os condicionamentos mentais, mas os espíritos, conforme vão evoluindo no plano espiritual, eles não falam em português, não falam em japonês, em castelhano, eles falam a linguagem do pensamento, né? A transmissão de pensamento. Isso com os espíritos vão adquirindo um maior grau de depuração moral, depuração intelectual, né? Não é todos os espíritos de forma nenhuma que isso acontece, mas muitos espíritos permanecem ainda condicionados aos padrões culturais da Terra ou de sua última encarnação durante um certo tempo. Mas muitos espíritos já adquirem essa capacidade de uma forma mais plena, ou seja, não há, entre os espíritos superiores não há mais barreiras linguísticas, barreiras idiomáticas. Eles se compreendem pelo idioma, vamos dizer assim, o idioma do pensamento, que Kardec chama de a linguagem do pensamento. Então, nós vamos terminando hoje por aqui, e no próximo vídeo nós vamos falar da letargia, da catalepsia e das mortes prematuras. Né? Então nós terminamos na questão 421 de O Livro dos Espíritos. E boa tarde para vocês. No site Kardec, Espiritismo Kardec e Jesus, você pode ver os outros vídeos, estão todos lá disponíveis, né? Já são mais ou menos, acho que são 25, 26 vídeos, né? Até o final do ano nós terminamos provavelmente o Livro dos Espíritos. Serão mais ou menos uns 50, 60 vídeos. E como eles ficam lá, não há pressa nenhuma, a pessoa que se interessar pode ter uma fonte para facilitar um pouco, despertar mais a curiosidade, né? Ou pelo menos ver uma outra abordagem, alguma coisa assim.
até mais simples, eu acredito, né? Então, que até o próximo vídeo, boa tarde para todos e que os bons espíritos e Jesus nos abençoe.